quarta, 23 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vocês estão vendo que eu não estou no meu estúdio, estou aqui gravando de uma maneira improvisada, mas eu não posso deixá-los sem informações a respeito do Botafogo. TF, quais serão os temas desse nosso giro de notícias de hoje? O Botafogo passa por uma situação financeira delicada e precisa vender para tentar recursos. SA, não sei se vai sair, quando vai sair, será que vai sair, não sei, ninguém sabe. Patrocínios, o Botafogo está sofrendo para conseguir. Então, a única maneira de receitas do Botafogo é através das vendas. Atletas valorizados ali da base, jogadores que estão ali dentro do elenco, que podem ser aqueles atletas a serem vendidos. Aí fica aquela pergunta: perder titulares e ficar com o elenco enfraquecido, ou não vender e ficar com os salários atrasados? Este é o grande mantra do Botafogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, Tite Adenor Bach, técnico da Seleção Brasileira, foi mais um a reclamar do estádio Newton Santos. Segundo o treinador da Seleção Canarinho, o estado do gramado não é bom. Em função de ter recente a retirada, é humanamente impossível ele ficar perfeito. O Juninho, coordenador técnico da Seleção Brasileira, entra em contato com as pessoas toda hora para ter uma melhor condição, para dar saúde aos atletas. Um buraco, escorregão, proporciona desequilíbrio, fora o embate do jogo, contato. Tite ainda acrescentou: o técnico falou em relação à falta de um jogador da Venezuela. Segundo ele, um ala da Venezuela fez uma falta no Neymar e ele reclamou com o jogador. O atleta venezuelano, segundo o técnico da Seleção Brasileira, escorregou e fez a falta. Aquilo não proporciona um espetáculo, segundo Adenor Bach. Dá mais segurança, o árbitro fica em melhor situação se o gramado estiver bom. Estamos tentando recuperar no tempo possível. Esse é o grande ponto. Volto aqui àquele mantra que eu falei com vocês anteriormente. Não valeu a pena o Botafogo ter cedido o estádio para a Conmebol/CBF. Porque você, se tivesse ganho uma moral com a Confederação Brasileira de Futebol, você não teria sido garfado, né, contra a equipe do Náutico, como o Botafogo foi. E o Botafogo, além disso, tá ali sofrendo. Não jogou hoje na rodada da Série B, não jogou ontem, nem jogará hoje, não jogou nesta rodada, e com isso está fora do G4 da competição. E as críticas são gigantes. Toda coletiva você tem perguntas a respeito do gramado do Newton Santos. E toda coletiva, o gramado do Newton Santos é criticado por brasileiros, estrangeiros. E Virã está ali ganhando, logicamente, ali a fama de um dos piores gramados do Brasil. Ou o pior gramado do Brasil. Isso não é bom para a imagem do Botafogo, não é bom para a imagem do clube, não é bom para a imagem de nada. Eu estou aqui falando que o Botafogo não deveria ter cedido o seu estádio para a Conmebol. Eu quero saber qual será o tratamento com o Maracanã, porque o Mário Filho também está com gramado bem prejudicado, quiçá pior ainda que o estádio Newton Santos. Comentem aqui o que vocês estão achando sobre essas críticas recorrentes em relação à casa botafoguense. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, mande esse vídeo em seus grupos, WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor botafoguense que ama o futebol, ou aquela pessoa que está aqui por acaso. Quem é esse careca aí? Quem é esse cara que está falando de futebol? Hoje eu não estou no meu estúdio. Você vai assim: caraca, que canal tem 131 mil inscritos, o cara tem nem estúdio. Fala, eu tenho com o celular, o negócio tudo ruim aqui. É que eu não estou no meu estúdio. Estou aqui num cenário improvisado para passar informações para vocês a respeito do Botafogo de futebol e regatas. Mais um tema, antes de entrar naquele primeiro assunto que eu conversei com vocês. Kaique voltou a treinar normalmente com o Botafogo. O jogador que ficou de fora daquele jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Essa partida foi ali uma das últimas da taça, do primeiro turno do Campeonato Carioca. E ele se machucou e desde então não atua. Esse último jogo, se não me engano, foi em maio. Ele não atuou contra o Fluminense, se machucou ali no aquecimento e desde então está fora. Ele teve uma lesão no adutor e ele foi reintegrado e já treina com o grupo. Será que o Kaique estará à disposição para o jogo contra o Sampaio Corrêa? Ou vai precisar de mais um período de readaptação muscular? Que o Kaique volte rápido. O Kaique é um bom jogador,
Acho que tem um futuro muito bom. É um atleta que, na minha opinião, merece até ser analisado com mais pontos positivos. De repente, o meio-campo com Kaique, com Oyama, poderá ser bem interessante. Comentem aqui o que vocês acharam da ideia deste careca que vos fala. A Série B do Campeonato Brasileiro começou ontem com alguns jogos. Nós tivemos a vitória do Confiança, hoje, né, vencendo a equipe do Brusque, né, ontem no caso, né, hoje que eu tô gravando esse vídeo ainda na terça-feira, né, tô gravando um pouquinho antes de meia-noite, então por isso eu falei hoje, desculpe-me, mas colocando hoje, ontem, né, no caso, o Confiança venceu a equipe do Vila Nova por 1-0. Brusque não ganhou sua segunda partida consecutiva, empatou contra o próximo adversário do Botafogo lá em Brusque por 0-0. O Goiás venceu, placar mentiroso, hein? Goiás venceu o Avaí por 3-0. Operário e Ponte Preta empataram por 0-0. Como que os torcedores da Ponte já estão pegando no pé do Kevin? Kevin já caiu ali em desgraça com os torcedores da Macaca. Remo e Guarani empataram por 0-0. CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. O Coritiba venceu o Vitória por 1-0. E hoje nós teremos Londrina e Náutico e Vasco e Cruzeiro. Na classificação da Série B, como já era esperado, o Botafogo despencou, caiu ali da quarta posição em que estava no começo da rodada, está na 9ª colocação. O Botafogo tem 8 pontos e o G4 atual está com Goiás com 11 pontos, Operário com 11 e o Coritiba com 10. O Brusque, que estava até a última rodada ali, na liderança da Série B, caiu para 5º lugar. Então o Botafogo vencendo o Sampaio Corrêa, não sei se somará uma pontuação para voltar para o G4, mas com certeza vai ficar ali na parte de cima. O Sampaio Corrêa ultrapassou o Botafogo na tábua de classificação, está com 9 pontos. Vamos ver até que posição que o Botafogo deve terminar essa rodada. Mas caiu de posição, mas continua ali dentro daquele panorama inicial que era esperado nessa rodada. Está ali a uma vitória, com esse jogamento, se vencer, poderá ficar ali bem na classificação. Vamos colocar se o Botafogo tivesse vencido esse jogamento, né, que seria em casa hoje contra o CSA, o Botafogo teria ficado ali, pelo menos na vice-liderança. O Botafogo estaria na vice-liderança ou na terceira posição devido ao saldo de gols. Mas, infelizmente, o Alvinegro não jogou nessa rodada contra a equipe do CSA. Mudamos de tema, vamos para nosso último papo aqui. O Botafogo não tem grana, todos nós sabemos. E para conseguir fechar o caixa e terminar a temporada, precisa vender. Se o Botafogo não vende, o Botafogo não fatura, o Botafogo não tem caixa. E com a dificuldade que o clube tem de arrumar dinheiro novo, o que tem acontecido? A velha política, vender jogadores. Os atletas da base são cobiçados no mercado e alguns outros jogadores também que fazem parte do elenco também ali tem uma sondagenzinha ou outra. O grande problema é perder um atleta, vender um atleta que é titular para cobrir salários, o que pode causar no desempenho técnico do time. Perder ali, vamos supor que o Botafogo perca, vamos colocar aqui um exemplo, venda o Varley, que é titular hoje, aí você tem ali o Daniel Borges, tem o Jonathan, ok. Vamos supor que você venda o Canu, venda o Ronald e o Chay, 3 jogadores, colocando assim hipoteticamente. O Botafogo venda esses 3 atletas que apareceu uma proposta. O Chay não é jogador do Botafogo, tá? Só para exemplificando, só para a galera entender bem. A Botafogo vende esses 3 jogadores, consegue uma grana suficiente ali para pagar mais 3 meses de salários. Vai manter os salários em dia e vai conseguir através das vendas desses atletas. Mas eu faço uma pergunta para você que está ligadinho aqui no canal do TF. Não seria melhor o Botafogo arrumar uma maneira, o CEO Jorge Braga que está lá, CEO Jorge Braga, aqui vários elogios ao CEO Jorge Braga, mas agora é um papo sério com o CEO. Está na hora do Botafogo conseguir dinheiro novo, né? Até agora nada de dinheiro novo no clube, não entra patrocínio novo. E ficar com a velha política das vendas de atletas, isso é meu receio do Botafogo perder alguns titulares e o que acontece? Você não conseguir ter um elenco estável para a Série B do Campeonato Nacional. O que adianta você manter o salário? Tem que manter os salários em dia, isso é uma obrigação, claro. Ainda mais que você vende jogadores, tem a possibilidade de penhoras, mas o Sindiclubes você coloca lá, o Sindiclubes conseguir um acordo com o Botafogo, que os valores das vendas podem entrar lá, e com isso você consegue pagar os salários para não entrarem
nas penhoras. Esse é o ponto. Mas o que vale mais a pena? Será que não tem outra maneira? Será que o Botafogo tá certo, vai vender um jogador, vai vender dois? Deve vender. Mas não pode ter o seu elenco desmontado. Se desmontar o elenco, como que sobe? Esse é o grande ponto, esse é minha grande preocupação. O Botafogo não pode desmontar o elenco, não pode perder várias peças. Aí, meu amigo, aí não sobe, aí a situação vai ficar muito mais feia. Porque se não subir, aí, amigo, 2 anos na Série B, o negócio é feio. Então, assim, que o Botafogo venda jogadores, mas não dependa apenas das vendas. E que se for vender, não vendam a preço de dois marshmallow e uma bala Juquinha. Que venda por um valor interessante. E também que ali o departamento de marketing, o departamento comercial e o senhor Jorge Braga, eles tentem ali uma maneira de fazer com que o Botafogo fature, que o Botafogo tenha dinheiro, que entre dinheiro novo em General Severiano. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Um abraço para vocês, vídeo hoje sem edição. Almoço com o TEF também será nesse cenário alternativo. Noite Alvinegra, já volto para pro meu cenário, maroto, moleque serelepe aqui do canal do TEF. Um abraço. Desculpe, aqui abrindo o rostinho feio, hoje também estamos aqui com o cenário diferente. Abraço, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um beijo e... Nossa, meteu o Jô Soares, tchau, valeu.